Language and Culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro e mais uma gravação do Language and Culture, seu podcast de língua e cultura e tudo que está relacionado à cultura pop também. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo, que é o BJ, mais conhecido aqui nas nossas terras como BJ, que é o cantor, vocalista. Ele, já vi ele cantando Bon Jovi cover, já vi ele com Tempest, já vi acompanhando o Jeff Scott Soto, que para quem não conhece é um cantor norte-americano super famoso, e ele agora está com a banda Spectra, lançou um CD agora na última sexta-feira com a nova banda, e já ouvi muito bom trabalho, e a gente, enfim, aqui no podcast a gente tem um conceito um pouco mais amplo, que a gente fala muito do envolvimento da pessoa com a língua inglesa e como é que ela se relaciona com tudo que tem a ver com o idioma. E aí, o que eu acho legal no teu caso é que você faz parte de vários projetos que estão juntos com o Jeff Scott Soto, mas tem a Dark Angel, que é a banda grega, né, o Talisman, que é sueco. Você já fez turnê pela Europa, pelos Estados Unidos, por vários lugares do mundo inteiro, e eu acho legal que essa nova safra, nova não, mas é um momento para os músicos que eles podem ser brasileiros, mas músicos internacionais, né? Então, primeiro queria saber como é que foi a tua relação com a língua inglesa, como é que você aprendeu, como é que você lidou com ela no início, e um pouco dessa experiência de ser uma banda overseas, né? Como a gente chama, um músico overseas, né? Legal, velho, legal, Carlos. Obrigado aí, velho, pelo convite. E vamos lá. Eu tenho coisas bem, cara, muito interessantes, assim, porque na época que eu comecei a cantar em inglês, né, aprender as músicas, porque eu sempre fui a música sempre me pegou, independentemente do idioma, né? E exatamente por isso também que eu me interessei muito pela música internacional, né? Porque música é música, né? Eu não sou daquela coisa tanto do bairrismo, assim, né, de querer, não, só música em português e tal. Inclusive, quando eu fui fazer teste para tirar a carteirinha, na época a gente fazia teste para fazer a carteirinha da Ordem dos Músicos, né? Uhum. E eu fui tirar a carteirinha e eu cantei, eu tinha 17, 18 anos, eu cantei uma música em inglês e uma senhora, até que ela, eu não lembro o nome dela exatamente, ela fazia teste de todo mundo lá e ela reclamou, ela falou, quero que você cante uma coisa em português, senão você não vai pegar a ordem, né? Então, aí eu falei, tá bom, cantei uma música em português, mas existia esse bairrismo, então eu não tenho muito isso não, né, cara? Pra mim, música é música. E aí, o que acontece quando você vai começar a... cara, quando você quiser me interromper para perguntar qualquer coisa, você me fala, porque eu falo muitão, hein? Você é um ótimo entrevistado. Aí o que aconteceu é o seguinte, cara, quando eu comecei a me interessar, por 9 anos eu ganhei um disco do Led Zeppelin, sabe? Antes disso já tinha visto o lançamento do Kiss no Brasil, lá no Fantástico, com o Creatures of the Night, sabe? Aquela doideira da gente amar o videoclipe, ao mesmo tempo morrer de medo, porque eu era criança, muito louco, né? Então, assim, já existia esse amor exatamente pela música, principalmente pelo rock. E aí, quando eu comecei a realmente... porque a gente, é uma coisa meio... É um instinto, né, cara? A gente vai... eu fui mesmo que ir cantando, tentando cantar, né? Aquela coisa de você estar... E eu queria... Não necessariamente na época entender tanto o que estava querendo dizer aquilo, mas eu queria conseguir pronunciar, né? E aí, o interessante, assim, que eu comecei a fazer aula de inglês, né? Numa escola, não sei nem se existe ainda o CNA, eu não sei se existe ainda essa escola. Não tenho visto muito por aí não, mas era bem famosa. E aí, só que assim, cara, era uma aula por semana, e eu tinha uma aula por semana na escola, né? Eu estudei minha vida inteira em escola estadual, cara. Sempre fui o cara da periferia, né? Meus pais não tinham condições de me colocar em nenhum colégio particular, eu estudei minha vida inteira em escola estadual. E aí eu tinha, que eu me lembre, 1 ou 2 aulas por semana de inglês. E eu sempre amei o inglês, sempre gostei das aulas de inglês e tal. O que aconteceu, assim, que agora, vou chegar no ponto que é interessante, isso não era muito, não era o suficiente ter uma aula na escola, acompanhando outros alunos, e uma aula na escola
no CNA por semana, porque eu não estava tendo contato com o inglês todo dia. Então era uma coisa assim que eu ia entendendo umas coisas, pegando umas coisas, mas assim, era uma coisa que ia ser muito vagarosa, realmente. É coisa que ia demorar bastante para eu ter a língua fluente, né? O que me ajudou, na verdade, foi a música. Por quê? Porque na minha época não tinha a internet para a gente pegar a letra de música e cantar. Então, aos 15 anos, quando eu tive minha primeira banda, eu tinha que cantar o quê? Eu tinha que cantar, entender a pronúncia do cara e escrever em português o que eu entendi que ele falou. Saca o que eu tô falando, não? Muito louco. Sim, sim, bem Era que assim que a gente foneticamente, fazia. assim. Isso, era o fonema, a gente escrevia o fonema. Entendeu? Então, tipo, a gente escrevia em português o que a gente entendia do fonema. E eu chegava com os papéis, assim, né? Os caras, não, você conseguiu a letra da música? Eu falava, não é que eu consegui a letra. É o que eu entendo que o cara fala. E aí, cara, isso várias e várias vezes eu tive elogios de pessoas chegarem para mim e falar assim, cara, um gringo vinha falar comigo e eu não falava inglês ainda. Você fala inglês e tal, e eu olhava, porque o cara achava que eu falava inglês por causa que eu cantava com muito pouco acento. Mas por quê? Porque eu decorava o jeito do jeito que eu tirei a música. Então eu cantava com uma pronúncia muito legal, porque o que eu entendia em português, eu escrevia exatamente a pronúncia. Entendeu? E essa tua preocupação foi fundamental depois que você dominou a língua e você passou a ser um vocalista que, né, ninguém sabe que é brasileiro quando canta, né? Cara, assim, eu posso dizer para você o seguinte, que meu inglês é bom, assim, cantando e tudo mais, né? O meu acento acaba sendo mínimo, assim, mas eu tenho ajuda também. Por exemplo, o disco do Spectra, eu tive a supervisão do Jeff o tempo inteiro, assim, tinha a minha preocupação e a dele também, porque ele sempre gostou das coisas que eu gravei, ele sempre me falou bem e tal, mas eu falava assim, cara, eu quero estar cada vez mais perfeito, por causa que eu nunca vou soar como um nativo da língua, mas eu posso chegar muito perto e europeu nenhum vai sacar. Talvez um americano pegue uma coisa ou outra e fale, será? Mas pode ser que o cara também, como o inglês, inclusive, foneticamente, para cantar rock and roll, é muito mais legal, muitos deles podem não perceber absolutamente nada, nem o meu mínimo acento. Por quê? Acento, quando eu falo sotaque, né? A gente fala accent, sim. Acento, né? O sotaque. Por quê? Porque tem muitas coisas que o americano, o inglês cantando, ele usa alguns fonemas, exemplo, bem, bem simples. O John Bon Jovi, quando ele canta You, às vezes quando a nota é mais alta, coisa parecida, ele tem que esticar uma nota, ele usa a ressonância do som e ele canta Yo ao invés de You, porque o O é mais fácil de cantar do que o U. O U é uma vogal meio fechada, né? Então o U fica meio tenso um pouco às vezes, dependendo da nota que você faz. E o O fica mais simples. Isso é muito legal de você contar, porque eu nunca entendi porque cantando certas palavras perdiam a pronúncia original, né? Sim. Por isso, né? Eles usam muito isso, cara, mas é muito mesmo. Assim. O John Bon Jovi é o cara que usa muito isso, assim. Então, assim, eles facilitam dessa forma, assim, né? Tem muita coisa da pronúncia da música negra americana, sabe? Que tem coisas maravilhosas, assim, que os caras mudam algumas coisas e porque foneticamente fica lindo, e você fala, o que ele falou? E você vai lá na letra e você fala, nossa, mas ele falou isso tão diferente e ficou tão lindo. Né? É porque dá um ritmo, né? Dá um ritmo dá tudo. E tem tanta coisa no meio disso, né? Que a gente vai acabar entrando em uma celeuma da técnica vocal de cada estilo e tal, mas a coisa do inglês, a única coisa que a gente tinha na época para ler letra das músicas, ou era o encarte do disco, e muitas das vezes a gente gravava a música do rádio na fita cassete, a gente não tinha o disco, muitas vezes eu não tinha grana para comprar o disco, e assim, porque quando você compra o disco, você tinha a letra no encarte. Né? Agora, ou você tinha, eu não sei se você lembra disso, mas tinha uns folhetinhos da Fisk. Lembra? Então, os cursos de inglês faziam isso em geral, né? Eles botavam as letras traduzidas e tal. E aí, quando saiu uma letra aqui, saiu a letra, sei lá, Born to Be My Baby, não acredita. Vou usar. Aí a gente podia usar aquilo ali como sabe, para cantar, para ensaiar, para cantar
da forma correta, né, a música nos ensaios e nos shows. Né? Muito legal. Essa formação que você teve com a língua foi muito parecida com a minha, porque foi a questão da música mesmo, né, de pegar, acompanhar a música com a letra e tal. A gente tem o gosto em comum, né, do Bon Jovi. Lá, não tinha visto. E acho muito legal que seja o seu ídolo maior mesmo, né, mesmo você tendo enveredado também para outros estilos, né, mas você sempre manteve muita coisa parecida com o jeito dele cantar, e é legal isso, como a gente acaba tendo a paixão pela música e para a língua ao mesmo tempo, né. E eu acho muito interessante essa coisa de você fazer parte de música, de grupos de nacionalidades diferentes, né, porque você acabou ingressando em várias formações. E como é que é essa relação? Você já contou muito em outras entrevistas sobre as turnês na Europa, questão do tour bus, que vira uma coisa meio de confraternização entre as bandas, né? Então, como é que é essa coisa de misturar as culturas e o inglês ser o denominador, né, digamos assim? Cara, é incrível, é maravilhoso, assim, porque no final da história você chega à conclusão que o ser humano é o ser humano. Algumas reações, algumas atitudes, elas são muito iguais, assim, né? Mas as culturas são muito diferentes, assim. Então a gente já em Turbas eu já viajei com todo mundo, com gregos, que na época o Danger Angel, quando viajou com o Soto, eu não era da banda, então com gregos, com suecos, com suíços, com ingleses, com alemães, com todo mundo, assim, e espanhóis, e toco com pessoas, multicultural totalmente, assim, a minha vida, né? E, cara, sou tão grato por isso, porque é tão maravilhoso, que enriquece tanto o nosso conhecimento, enriquece tanto a nossa forma de pensar, né? A gente poder ter oportunidade de conhecer tanta gente. E vou te falar de todas essas culturas, eu posso te falar, tenho amigos em todos esses países aí, amigos que eu fiz para a vida inteira, cara, amigos que eu fiz de eu falar assim, cara, eu encontrei essa pessoa aqui, eu encontrei ela de outra vida, isso aqui, porque eu tinha que encontrar com ela de novo. Eu tenho amigos na Suíça que eu amo, cara, que eu amo, assim, que são meus irmãos, assim, que eu morro de saudade deles, que se fala toda semana, e aí, como é que você tá? Porque fazendo amizade exatamente nas turnês e tendo uma compatibilidade, por isso que eu falo, ser humano é o ser humano no final da história, né? Rola um match, sabe? Que você tem, que parece que é uma família, entendeu? Então, e o inglês sendo a língua universal de tudo isso aí, né? Porque por mais, por exemplo, que eu arranhe no espanhol, e aí quando tem os espanhóis, eu até gosto de falar em espanhol, porque eu não tenho vergonha não, né? Eu gosto de aprender, então o inglês no começo tinha um pouco, mas o espanhol, cara, eu meio que tento falar, por causa quando o Jorge, o guitarrista do Soto, o espanhol, né? Ele adora que eu falo espanhol, porque inclusive uma dica, uma coisa que eu falo para as pessoas, até falo isso para minha esposa também, que a gente não pode, por exemplo, ter vergonha de tentar, de errar falar inglês, por exemplo. Muita gente tem uma trava, né? Quando vai falar. Entende tudo, absorve tudo, mas na hora de falar trava, porque trava um pouco na gramática, trava um pouco no medo de errar e achar que alguém vai tirar o sarro, vai rir. É muito pelo contrário. Quando você tenta falar a língua do cara, ele fica muito feliz, cara. Ele fala aí, ele adora. É só se pôr no lugar. É só praticar empatia. Quando um americano vir querer falar português com você vai julgar ele, vai tirar sarro dele? É só se você for muito bobão, né? Só se for muito, sei lá. E é muito legal que o cara queira falar a sua língua. Você fala, cara, o cara está se esforçando para falar a minha língua. Cara, eu vou ajudar ele. Que legal que você está tentando falar. Eu nunca vou querer tirar o sarro dele ou ficar julgando. Nossa, esse cara... Não, jamais. Eu vou achar muito legal que o cara está tentando falar a minha língua comigo. Isso é bonito demais, cara. Então, eu tive muitas experiências dessas, assim, com espanhóis, entendeu? Eu falando, isso, e eu falo, cara, desculpa aí, eu tô falando portunhol, não. Cara, fala isso aí, desculpa aí, a gente vai corrigindo, né?
Isso é uma coisa que a gente meio que não se dá conta, né? Que o fato de nós brasileiros, grande parte, falarmos inglês é uma coisa incrível. Tipo, a gente acha que a gente tem que falar. Primeiro, que hoje em dia já não existe mais essa crença do inglês nativo, tem que ser o inglês perfeito, né? O inglês é para ser comunicado. Existe muito mais falantes de inglês que não são nascidos em países de língua inglesa do que o contrário, pela globalização do inglês, etc. E eu também já entrevistei um autor de um livro, e aí a entrevista foi toda em inglês, que eu falei, bom, meu inglês não vai ser, né, igual o seu. Ele falou, não, pô, eu já acho incrível uma pessoa de outro país saber falar o meu idioma, eu não consigo falar nenhum outro idioma. Então, realmente, isso é uma coisa que às vezes a gente acha que, não, pô, tem que falar perfeito, pô, só de você já tá falando, já é incrível, né? Hoje, cara, semana passada, essa semana, hoje, ontem eu dei 2 entrevistas, hoje à tarde eu dei mais uma, semana passada mais 3, eu acho, ou 4, tudo em inglês, né? Para americanos, né? Nativos da língua. Cara, eu como artista, se eu me travar cara, é óbvio que eu não vou falar um inglês perfeito como o dele, e é óbvio que eu não vou ter, que eu não moro nos Estados Unidos, eu não me criei lá, então eu vou ter total a minha fluência em inglês, porque eu falo a língua, mas eu nunca vou falar como ele fala, e ele sabe disso. Então eu não posso me apegar a esse detalhe e me bloquear, entendeu? Cara, eu falei, eu me expressei como assim, tudo todas as respostas que eu quis dar e tal, e eles entenderam perfeitamente. Hora nenhuma eu também parei para ficar ouvindo de novo para ver o que eu errei. Será que eu errei na gramática aqui? O artigo tá errado? Não, eu falei, porque eu tenho influência, eu falo. E eu aprendi, eu posso falar para você que eu aprendi inglês na real, na estrada, cara. Sim. Eu aprendi falar, né? Minha fluência, e eu fico feliz, por exemplo, 2013, acho que foi, eu lembro que eu estava de férias com a minha esposa em LA, e um dos lugares que eu adoraria ir era o Six Flags, o parque Six Flags, né? Uhum. E aí, cara, eu sou esse cara, assim, eu falo bastante, eu sou essa mala aberta aí, eu sou super assim, sabe? Artista é meio assim, tem uns que são muito fechados, outros são muito mala aberta, eu sou dos mala aberta. E, cara, em todas as filas, sempre alguém ouve você falar outra língua e dá uma olhada, porque, inclusive, as pessoas não sabem, mas as pessoas... Isso é experiência minha, de todas as turnês que eu fiz, inclusive, eu viajei para a Rússia esses dias e aconteceu no avião. As pessoas gostam de ouvir o português, eles acham que o português é bonito de se ouvir. É incrível, isso é maravilhoso, né? Gostam de verdade. Cara, essa língua a língua que você está falando é linda. Português, putz, eu sabia. Porque isso mas acontece sempre, cara. Não é tipo assim uma coisa, aconteceu. Não, é corriqueiro. E aí sempre alguém puxa papo, alguma coisa. E eu saio conversando e tal. Isso foi 2013. E todo ano você vai melhorando cada vez mais, você vai tendo mais contato com a língua, cada vez mais você vai melhorando seu vocabulário. Eu estou falando de quase 10 anos atrás, né? E eu tinha 2 militares na fila de uma montanha-russa. Eles estavam num dia de folga, mas vestidos como militares. E aí eles me viram conversando com a minha esposa e perguntaram, de onde você é? Comecei a falar com eles e tal, conversei e tal. E aí o cara falou, mas seu inglês é muito bom, cara. Seu inglês você tem uma fluência muito boa. Eu falei, sério? Você acha mesmo? Eu falei, cara, porque às vezes a gente brasileiro, a gente fica meio assim, tipo, conversar com americano, porque eu falar com um alemão, com suíço, com sueco, em inglês, a gente não fica muito receoso com qualquer tipo de julgamento. Agora, com quem é nativo da língua, né? Uhum. Porque o inglês is not my mother language. Então, ele tem que ficar, né, ficar meio... Cara, o cara, cara, que legal, você fala muito bem, cara, onde você aprendeu? Né? Eu posso falar pra você, eu aprendi na estrada, cara, e estudando também, né, meu? Você tem que estudar, sim, né, cara? Tem que ir atrás, tem que assistir série na televisão, cara, se obriga um pouco a tirar a legenda, entendeu? Uhum. Assiste o episódio com a legenda, depois você assiste o mesmo episódio e tira a legenda, entendeu? Você tem que ir tentando. Até porque você vai pegar... Não, imagino. Até porque você vai pegar o inglês verdadeiro, né? As séries usam muitas expressões e gírias que você não vai pegar em nenhum livro, né? E até para compor, né, letras, imagino que seja fundamental, né? E para isso, como é que é o teu estilo de compor assim, em inglês? Como é que você faz? Cara, que louco isso, viu, cara? Eu não sei te dizer, cara. Acontece, aflora, assim, sabe? Porque primeiro, que assim, não é uma regra, tá? Todo compositor vai falar isso para você, a maioria pelo menos.
não é uma regra, cara. Eu faço a melodia primeiro, depois eu faço. Cara, é o que vem primeiro. O que veio primeiro eu faço e depois eu vou pensando. E aí, às vezes, vem um pedaço da letra antes, já com a melodia na cabeça. Uhum. Às vezes, vem um pedaço só da melodia. Aí eu falo, o que... Nossa, eu queria acabar isso aqui com um A. Que palavra em inglês eu posso usar com um A? Aí eu penso numa palavra legal e forte em inglês que vai terminar com um A, numa frase que aquilo para mim é o refrão. E aí eu falo, putz, vai acabar com um A aqui, mas, cara, e essa palavra aqui, cara, o que eu... Sabe? Aí vai vindo. E aí você cria uma puta frase forte e tal. Então, e às vezes vem tudo junto numa vez. Então não dá para eu te falar especificamente, cara, ó, eu primeiro faço a melodia, depois primeiro eu faço a letra, depois encaixa. Não, eu não sei te dizer o que vem antes. Só vem. E aí eu vou fazendo, cara. E você acha que o fato de fazer parte assim de bandas com integrantes de várias nacionalidades, né? Isso como é que você vê isso? Porque isso agora acontece muito mais do que antes pela questão da internet, poder compor toda a sua parte. Você mesmo fez isso com o Spectra, né? Gravou praticamente tudo aí, né? Dentro de casa, e aí junta com as gravações dos outros músicos e faz o disco. A Frontiers faz muita coisa assim, né? Como é que é essa dinâmica assim? Você que começou lá atrás, quando a internet nem estava ainda, né? Aparecendo aí, como é que é isso? Cara, é muito louco dizer isso, porque assim, isso começou, na verdade, com a própria GSS Band, né, que é a Jeff Sob Solo Band. Isso começou já com a banda do Jeff, já assim, a gente gravando, entendeu? Overseas, né? Uhum. E aí, cara, em 2014, quando o Jeff falou pra mim, cara, o Danger Angel, essa banda que eu tenho lá na Grécia, eles fizeram uma turnê com a gente em 2013 e foi quando eu conheci os caras, né? Eu tava fazendo uma turnê com o Jeff e eles estavam tocando, eles tinham um vocalista, né? E o Jeff era o produtor deles. E aí, cara, eles fizeram uma turnê com a gente e, assim, os caras são espetaculares, cara. Pessoas que eu amo, cara. Eu tenho uma família lá na Grécia, cara. Pessoas espetaculares. Eles lembram muito os brasileiros, eles têm muita coisa de brazuca, sabe? E aí, simplesmente, na época, em 2014, o vocalista dele saiu. E aí o Jeff, ainda envolvido com eles, falou, cara, eles precisam de um upgrade e você é o cara para isso. Eu fiz, peraí, sério? Aí ele falou, cara, sério, eu acho que você ia ser perfeito para cantar, mesmo porque o material novo é maravilhoso e, cara, eu te enxergo cantando esse material muito. Eu falei, cara, que loucura. Como é que a gente vai fazer isso funcionar, né? E aí eu lembro que, cara, já contei essa história em outras entrevistas, acabou rolando e eu acabei vindo para lá e eu falei, cara, como é que a gente vai fazer isso funcionar? Aí eu lembro do manager, né, o Alex, o irmão que eu fiz para a vida também. Ele falou, cara, eu não sei como, mas a gente vai fazer funcionar, cara, porque a gente quer ter você de qualquer jeito e tal. Beleza, eu gravei o disco aqui. Eu gravei o primeiro videoclipe lá, sem tá gravando com a música original. Caramba! Aí eu vim pra cá, gravei o disco inteiro. Aí o que ele fez? Ele fez acontecer alguns shows para que esses shows pagassem exatamente tudo que estava acontecendo. Então, os shows, alguns shows que ele fechou lá, ele fechou também para poder me levar para lá, para bancar tudo isso, né? Para poder eu gravar videoclipes lá. Eu gravei uns 3, eu acho, 4 videoclipes lá. Eu gravei videoclipe lá, fazer show lá, valia a pena para mim financeiramente e tudo Legal. Isso, entendeu? Então, assim, já aconteceu várias vezes. O último show que eu fiz com o Danger Angel foi em 2019. Fiz 2 shows lá, em Atenas mesmo. Quando o mundo era normal, né? Quando o mundo era normal. Abrindo, a gente foi tocando junto com a banda Hit, que é a banda da Suécia, de hard rock, muito legal. Maravilhosa. Nossa. A gente tocou junto com o Hits, porque lá em Atenas a gente tem um público bacana. E o Hits também, né? Óbvio, o Hit foi headliner nesse dia. E aí, pô, foi animal esse show, cara. Tinha acho que 900 pessoas num lugar indoor, explodindo de gente, assim. E aí, na sequência, a gente tocou com o Soto lá, e o Danger Angel abriu. Foi o último show da turnê do Soto. A gente fez sei lá quantos shows, e pra mim foi o último show da turnê, quer dizer, eu tive ensaio no mesmo dia, ensaio com o Danger Angel, passagem de som com o Danger Angel, passagem de som com o Soto, show com o Danger Angel, show com o Soto, e de lá eu tomei banho, direto fui para o aeroporto.
Caramba. Foi Cara, essa história que você foi contou, surreal. que você foi com a sua esposa, você achou que ia tirar uns dias de folga e acabou trabalhando todo dia, né? Não. Ah, Essa não, foi foi essa vez. quando eu fui contratado. Quando eu Ah, fui para sim, lá tá. e decidi entrar na banda. Eu ia ter uma Aham. semana de folga com a minha esposa e ele falou: não, sua semana de folga vai ser em Atenas. Pelo menos em Atenas, né? É, foi legal, foi demais. É. Pô, e aí a tua carreira, pô, já te levou para vários festivais no mundo inteiro, né? O Sweden Rock Festival, o Grass Pop, pô, Monsters of Rock Cruise, que você interagiu, você já contou histórias maravilhosas de interações com os músicos lá, o pessoal te prestigiando. E agora com a Spectra, né? Juntou os seus companheiros já, né, de Tempest, e fizeram o Spectra também com apadrinhados pelo Jeff Scott Soto, né, Alexandre Del Vecchio, né? E cara, assim, você juntou tudo que você fez a sua carreira inteira, né? Mandando ver numa hora aí, poderosíssimo, né? E tá super bem produzido. Como é que tá a experiência com o disco, assim? Cara, assim, eu posso te dizer que esse é o meu disco mais maduro como cantor, assim. É o meu melhor disco, meu melhor álbum como cantor. Eu acho que eu tô numa fase muito madura da minha profissão, sabe? Eu tô naquela fase. Primeiro que eu tô muito em casa. É o meu primeiro disco de AOR de verdade, assim. E a AOR é a minha, tô em casa, é a minha parada, o hard rock, Sim. melodic rock. Que o melodic rock ele abrange o hard e o AOR, né? Cara, eu tô muito realmente dentro da minha parada, assim. E eu acho que essa fase, eu tô numa fase que eu não preciso ficar provando nada para ninguém, né? Eu não preciso ficar dando berros absurdos, eu não preciso ficar dando notas que eu vou dar essa nota aqui porque ninguém mais vai dar, eu vou fazer isso aqui porque só eu sei fazer. Tipo assim, a fase que a gente tem às vezes de ter que mostrar Sim. que a gente sabe, assim, só a maturidade dá isso pra gente, né? Então, assim, eu acho que esse disco, cara, é um disco que eu cantei com meu coração acima de 90% é feeling, assim, meu coração. Eu não fiquei pensando em muita coisa, eu fiz o que deu vontade de fazer, eu não fiquei me provando para ninguém, eu não fiquei, tipo, usando milhões de técnicas e drives ao mesmo tempo agora para mostrar que eu sou, entendeu? Eu fiz com meu coração, eu expressei a minha música de forma totalmente sentimental, assim. E eu acho que isso fez muito funcionar, cara. O que eu tô recebendo de elogio das pessoas, falando, cara, você tá cantando demais, Não. cara, sua voz tá incrível. Aí só, pô, tá vendo? Eu acho que isso foi importante, né? Eu me desprender um pouco, às vezes, cara, aqui eu tenho que ser mais dirty, aqui eu tenho que ser mais. Não, cara, eu vou cantar de coração e eu tô muito em casa, acho que isso também ajudou muito. Dá para perceber isso. E aí vocês fizeram de um jeito também, foi muito bem pensado, assim, porque os 3 primeiros singles, né, Just Because, Overload e Running Out of Time, que estão abrindo o disco, então a pessoa já fica sem fôlego no final delas, aí vem a balada, que também é muito boa. Então, assim, e eu acho legal que os clipes também estão muito legais, né? Você mencionou que é o Thiago Kiss, né, que é o diretor de pelo menos 2 Sim, deles, né? o Thiago fez o primeiro, o segundo, e o Isso. terceiro quem fez foi um aluno dele, cara. Aham. Então, você vê que E o cara tem é um que é bom, né? gravado. Pois é. Pupilo. E aí tem um que acho que é o Just Because, que é gravado, tem aquelas cenas na estação de trem, que na verdade é interior de São Paulo, né? Onde é que Não, foi gravado? o trem é o metrô de São Paulo Ah, tá. e a catedral é na Rússia, Uhum. São Petersburgo, na Rússia. Cara. Porque a Apesar gente. de ser metrô, parece uma cara de estação, assim, né? Isso, é porque É. é a estação Santa Cruz do metrô, porque Ah, ela é tá. a estação mais antiga, Uhum. sacou? É que Então eu sou o carioca, Thiago, não me lembrava. tá, o Thiago me pediu para ter essa sensação aí do trem e tudo Nossa, muito mais. legal. As outras estações mais novas em São Paulo, que são lindíssimas, inclusive, meu, que incrível mesmo. Só que elas têm toda aquela segurança que não dá para você, entendeu? É tudo os vidros e tal. Então, você acaba perdendo essa coisa lúdica, mas ao mesmo tempo você tem a segurança, graças a Deus está assim agora. Mas a gente procurou uma estação mais old school para poder ter essa sensação, né, do trem vindo e tudo mais. E
como a gente foi para São Petersburgo tocar com o Jeff na Rússia, há três semanas atrás, um mês atrás, a gente foi para lá dia 7 de julho. Então, como a gente estava lá, ele falou, cara, eu preciso que vocês façam umas cenas lá, porque a cidade é lindíssima, né? Ele falou, se for possível, eu falei, cara, a gente tem que fazer. Aí a gente foi lá e fez umas cenas, as cenas estão lindas, cara. E ele ainda falou assim, infelizmente eu não posso botar muita coisa, porque senão a gente acaba perdendo vocês. O foco, Não, e acaba que até o clipe é globalizado, né? Filmado em São Paulo, filmado em São Petersburgo. Tem muita coisa aí. Mas essa pegada aí. O pensamento foi esse. E o Running a gente gravou tudo aqui, né? A gente gravou tudo aqui. O estúdio em Santo André, que é o estúdio Eiffel, que é lindo. Muito legal lá. E a cena externa a gente gravou no centro de São Paulo aqui e tudo mais. E assim, também foi supervisionado pelo Thiago, né? Mas o menino é muito bom, cara. O Lucas, ele é incrível, cara. Quando ele mandou o resultado, eu olhei pros caras e falei, cara, olha isso. O que tá lindo, cara. O que tá lindo, lindo, lindo. E super aprovado pelo professor dele, pelo Thiago e tudo mais, né, tanto é por isso que o Thiago chegou, porque o Thiago tá super busy, cara. E aí ele falou, cara, eu não vou conseguir cumprir prazo de nada, cara, eu não vou conseguir. Ele falou, cara, o que você acha? Porque ele tá enroladíssimo mesmo, assim. Aí ele falou, cara, eu tenho um cara, inclusive o Lucas, o que gravou o Running, ele participou da gravação do Just Because. Só que quem dirigiu foi o Thiago, quem editou foi o Thiago. Só que ele estava lá, ele estava auxiliando o Thiago e tudo mais. Ele falou, cara, o Lucas podia ir lá, e fazer para vocês e tal. Eu falei, cara, se você tá falando para mim que ele é capaz de fazer, eu confio, cara. Eu tenho certeza, o cara é só aluno, eu tenho certeza que você vai falar para mim, o cara é bom, eu sei que ele é bom. E o moleque é treta. E tanto o Overload, o clipe do Overload também é muito, muito, muito diferente, assim, tem aquela coisa meio futurista, ficção científica, e vendo a letra, assim, às vezes parece um pouco que a letra fala um pouco de fake news ou de excesso de tecnologia. O que é exatamente isso e o que é o conceito por trás do disco também, né, que é o nome do disco também. O lance do Overload, né, cara, o nome da música já mostra isso, né, que a pessoa realmente... Nós estamos sobrecarregados de informação, né? Então, assim, a música fala do quão rápido está a nossa vida, de como a informação passa assim, e às vezes passa desapercebida, e a gente tem que, sabe, a gente recebe uma mensagem de WhatsApp, a gente tem que responder imediatamente, entendeu? Porque às vezes disso depende um trabalho, saca? A era da informação trouxe essa rapidez que faz a gente ficar escravo dessas informações, escravo da internet, assim, full time, e essa velocidade acaba deixando a gente menos amoroso, menos harmonioso com a própria vida, e faz a gente ficar maluco, cara, né? E a música fala disso, e tanto é que você vê, tem dois atores, os atores estão ali, você vê aquela coisa que eles estão meio que hipnotizados. Não consegue se relacionar, né, então... E com aquela coisa, né, com aquela coisa enfiada dentro da cabeça deles, né, aquela coisa cibernética, né? Então é realmente simbólico a isso mesmo, assim, exatamente tudo isso. Isso o Thiago teve várias ideias, a gente desenvolveu um monte de coisa junto, e ele falou, cara, tem essa prótese aqui, o que você acha de fazer? Eu falei, puta, Thiago, é isso. E a gente foi pensando em um milhão de coisas, só que a Master Shot foi feita assim, num lugar grandioso ali, né, cara? Lá para as pessoas que não sabem, eu gosto de dar das informações assim, né? Foi gravado na estação de trem de Paranapiacaba. Ah, então, era essa aí que eu estava achando que era. Que eu tinha falado. Inclusive, a gente conseguiu uma permissão para gravar lá, foi graças ao meu irmão Alex Zambrana, que é um cara que é muito bem relacionado, um músico espetacular, um cara que, putz, pelo amor de Deus, quem não conhece, procura saber. O Alex e essa Zambrana, cidade é interior de São Paulo? É interior de São Paulo que fica? Paranapiacaba é do lado de Santo André. Ah, tá. E aí ele conseguiu, porque assim, não é qualquer... Você não pode chegar lá e falar, eu quero gravar aqui, não. Precisa de uma permissão e tudo mais, né? E aí ele indicou e conseguiu essa permissão, né? E aí a gente foi gravar lá, cara, com todo o apoio de Paranapiacaba, inclusive. Só agradeço
as pessoas de lá que ajudaram a gente pra caramba, que é uma vila, cara, que chama Vila dos Ingleses. Uhum. E é uma coisa muito louca, cara, que eles chamam Paranapiacaba de Silent Hill brasileira. Cara, porque é onde os engenheiros ingleses vieram para o Brasil para construir a estrada de trem que vai para Santos. E aí, lá foi construída uma vila para os trabalhadores e os engenheiros morarem. E aí existe até hoje. E essa vila é linda, e, cara, é do lado da Serra do Mar. Então, tipo assim, de manhã é a serração, daqui a pouco toma sol, daqui a pouco, começa a vir a serração de novo, e a cidade de dia fica toda cheia de fumaça, cara, assim. É espetacular. A gente teve tudo isso no dia da gravação, cara, lá. Que sorte, só luz natural e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Foi muito louco, muito legal mesmo. Pô, BJ, muito legal, assim, a gente está encerrando, mas, pô, o que não falta é cultura e língua inglesa na tua vida, e sucesso. Sim, sem dúvida. Espero que, pô, continue aí com muito sucesso com a Spectra e com todos os seus projetos. E vou botar aqui também o link na descrição de todos os clipes, que valem muito a pena ser vistos, os 3 singles do álbum, e link para outras entrevistas suas que você pode até que você aprofunda mais a questão da tua carreira musical mesmo. E aí, já agradecendo aqui a tua participação, e fica à vontade aí também para se despedir, fazer qualquer aviso e tal. Obrigado, meu velho. Obrigado aí pelo convite, muito legal. E é um assunto muito interessante, né? Falar sobre o que a gente falou até agora, assim, sobre a cultura da língua inglesa, né? E quão importante hoje em dia a gente ter o inglês, porque é uma língua realmente universal hoje. E queria convidar a galera para seguir a gente nas redes sociais aí, Spectra The Band, e no Instagram, no Facebook, e o meu pessoal, meu Instagram é BJ Singer, né? Então, o pessoal para ficar ligado no que está acontecendo aí com o Spectra e com a carreira da gente aí. Legal, vou botar também aqui tudo na descrição. BJ, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Vamos ver se a gente consegue marcar uma outra conversa, até porque eu participo do podcast Crazy Metal Mind também, que eles já fizeram resenha do álbum do Tempest uma vez, e aí vamos ver se a gente marca mais uma conversa para aprofundar aí o Spectra. Tá bom? Muito obrigado mesmo, um abraço, sucesso, cara. Obrigado, irmão. Até a próxima. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Language and Culture.